Flamengo se reapresentará apenas sexta-feira, mas diretoria segue trabalhando, voltando as atenções para jogadores sem contrato. Caso de Bruno Henrique pode acelerar busca por outro atacante. Confronto dos jogadores do Flamengo por suas respectivas seleções e jogadores que podem retornar antes aos treinamentos. Fala galera boa, aqui é o Dieguinho Fla, seu canal RD Flanovel e você é mais do que bem-vindo. Hoje não tem Flamengo, mas tem jogadores rubro-negros em campo. Então, quer saber tudo que vai acontecer em cada seleção que tem pelo menos um jogador rubro-negro? Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para você não perder nada, comenta, compartilha, hypa o vídeo e dá aquela moral pro seu amigo. Conto com vocês, hein, galera? Dá aquela moral pra mim aí, posso contar mais ainda com vocês? Então vamos, porque hoje é quinta-feira, hoje tem estreia de canal aí, né, GETV, mas o canal que você tem que ficar atento, é lá não, é o nosso. Sabe por quê? Porque aqui é feito de rubro-negro para rubro-negro. E você, torcendo para o Flamengo ou não, você sabe que aqui é feito pensado em você que está aí do outro lado. Independente de formato, independente da empresa, independente de qualquer coisa. O que nos move é a paixão. Paixão pelo Flamengo, pelo esporte e o carinho por você que está aí do outro lado, galera. Então posso contar com vocês? Porque a parada é a seguinte, galera. Hoje tem jogo de seleções. Seleções sul-americanas, a 17ª de 18 rodadas de eliminatórias sul-americanas. Algumas seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo de 2026, que vai acontecer no Canadá, nos Estados Unidos e no México, no meio do ano que vem. Mas o importante é torcer para os jogadores do Flamengo regressarem o quanto antes e sem lesões, galera, tá? Dessa data FIFA aí. As rodadas vão acontecer no dia de hoje, 4 de setembro, e no dia 9 de setembro, também conhecido como próxima terça-feira. Então, o Brasil joga hoje no Maracanã contra a seleção chilena, onde teremos o Samuel Lino não sendo titular, jogador do Mengão aí, né? Então, além dele, nós teremos Colômbia e Bolívia. O jogo vai ser em Bogotá, onde teremos o Jorge Carrascal, jogador do Flamengo também. Teremos Equador e Paraguai jogando em Asunción, no Defensor del Chaco, no Paraguai. Tá? Plata pode jogar essa partida e voltar ao Flamengo. Bem como Guilherme Varela, que vai jogar com a seleção uruguaia contra a seleção peruana em Montevidéu. E o Varela também, o Arrascaeta e o Matias Vinha estarão nessa partida. E o Varela, bem como o Gonçalo Plata, pode regressar ao Flamengo já nessa sexta-feira. Isso se dá, galera, porque os dois jogadores, cada um pela sua respectiva seleção, estão pendurados com um cartão amarelo. E se receberem a segunda advertência, ficarão de fora de maneira automática por suspensão de acúmulo de cartões da última rodada das eliminatórias sul-americanas. E se isso acontecer, torcemos para que aconteça, né, pai? Sim. Esses jogadores já vão voltar ao Flamengo entre a madrugada de hoje ou o dia de amanhã, galera. Então vamos ficar de olho aí. Eu vou acompanhar os 4 jogos, preferencialmente o jogo do Uruguai e da seleção equatoriana, porque os jogadores do Flamengo nessas seleções serão titulares, e dando preferência no segundo escalão para Colômbia e Bolívia e Brasil e Chile, visto que o Carrascal não vai ser titular pela seleção colombiana e muito menos o Samuel Lino pela seleção brasileira. Então, vamos torcer por vitória das seleções? Não. Vou torcer para que os jogadores do Flamengo possam jogar minutagem mínima, jogar bem, e quem tiver que receber cartão amarelo, que receba para voltar ao Flamengo o quanto antes para seguir o planejamento de treinamentos até a rodada da próxima semana do Campeonato Brasileiro, tá certo? E aí, vocês vão acompanhar as eliminatórias? Vão acompanhar qual jogo especificamente? Porque, a gente tem, como falei para vocês, Brasil e Chile no Maracanã. Nós teremos Equador jogando fora de casa com o Paraguai. Nós teremos Bolívia jogando fora de casa contra a Colômbia. E teremos o Uruguai recebendo a seleção peruana em casa. Além disso, o quinto e último jogo dessa parte das eliminatórias é Argentina e Venezuela. E esse jogo pode marcar o fim da carreira de Lionel Messi na seleção argentina em território argentino. O jogador deve jogar a Copa do Mundo de 2026, mas como esse é o último jogo nas eliminatórias que a Argentina vai fazer em casa,
pode ser a despedida dos argentinos da carreira de Lionel Messi em território portenho hermano, tá certo, galera? Então vamos ficar de olho aí. E já que eu falei de cartões amarelos, hoje começa a resolução do caso Bruno Henrique. Bruno Henrique, que está envolvido no imbróglio judicial, tá? Com a questão de casa de previsão esportiva e de um cartão amarelo recebido num jogo com o Santos lá no Brasileiro. Nossa, a alergia tá bombando aqui, galera. De 2023. E o mérito dessa questão toda vai começar a ser resolvido hoje. E isso, o que impacta no Flamengo? O Bruno Henrique, após a resolução do caso, ou pode ser absolvido ou pode ser punido com de 360 a 720 dias de suspensão do futebol. E por ser um atacante de 34 anos, né, o Bruno Henrique pode ter a sua carreira abreviada por conta dessa situação. E o impacto geral disso no Flamengo é que o Flamengo pode correr atrás de um centroavante desses que estão sem contrato no futebol mundial. Com o fechamento da janela, o Flamengo pode contratar apenas jogadores sem contrato, ou ainda no futebol brasileiro. O melhor cenário disso é que o Flamengo pode passar a usar mais o Ala Cian, centroavante da base rubro-negra, e o Felipe Luiz pode dar oportunidades a jogadores como o Camargo, que é do Sub-20, reserva do Sub-20, ou o titular do Sub-20, Pedro Leão. O Camargo tem 19 anos e o Pedro Leão tem também 19 anos. E isso aí pode ser solução viável para o Felipe Luiz trabalhar o elenco rubro-negro se o Bruno Henrique for de fato suspenso de exercer as suas atividades práticas dentro do futebol por esse período. Vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer. Contratar agora jogadores oriundos do mercado internacional sob contrato com clubes só a partir de janeiro de 2026. Contratar pode contratar, galera, em qualquer período, mas o Flamengo só pode registrar novos jogadores oriundos do exterior que estão sob contrato no dia 2 de janeiro. Então vamos ficar de olho aí que agora o elenco praticamente é só isso que temos agora, hoje. Mas saídas podem acontecer. Juninho despertou interesse de um clube, hein, pai? O Karabag do Azerbaijão, clube do qual o Flamengo comprou o camisa 23, quer novamente o jogador por empréstimo com passe fixado. Isso é bom? Porque o Juninho vai embora do elenco caso a negociação seja efetivada. Porém, a grande situação é a seguinte: o Juninho saindo com passe fixado, o Flamengo vai perder dinheiro na negociação, pois não vai conseguir vender o jogador pelos 7 milhões de euros que pagou lá no começo da temporada 2025. Então vamos ficar de olho aí, porque a saída do Juninho, se Deus quiser, vai acontecer, porque o cara, gente boa, boa praça, merece tocar a carreira em outro lugar que não o Flamengo, porque aqui ele mostrou que não tem futebol para jogar e ajudar a equipe. É voluntarioso, é esforçado, mas há níveis e níveis de jogadores e o Juninho não está no nível de um clube, porque também há níveis e níveis de clube, no nível do Flamengo, infelizmente. Torço pelo Juninho, que ele saia do Flamengo rápido, até para ter prosseguimento da carreira dele, porque o jogador mostrou que merece, tá? Não é um jogador ruim, não é um mau profissional, então é esforçado, mas para tamanho de Flamengo, infelizmente, não é possível. Tá certo, galera? Outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: o elenco segue de folga hoje ainda, se reapresentando amanhã, na parte da manhã, às 9h30, com a possibilidade de ter de volta o Plata e o Varela, e também começa a preparar a transição de Alexandro e Eric Pulgar, que estão retornando de lesão e daqui a pouco vão voltar a servir o técnico Felipe Luiz. E para fechar, falando em Felipe Luiz, o treinador tem uma proposta para renovar com o Flamengo em andamento, em desenvolvimento. O treinador vai fazer contrato, caso renove, de mais uma temporada, avaliando a sua permanência e o seu desempenho temporada por temporada, para que ele consiga dar prosseguimento
normal ao planejamento de carreira dele. Até porque o Filipe Luís teve o nome ligado a um clube europeu, tá sabendo, pai? O Bayer Leverkusen da Alemanha, que demitiu o Erik ten Hag, o holandês que na temporada passada treinou o Manchester United e também acabou demitido. A passagem do Ten Hag no Bayer Leverkusen começou com uma goleada por 5-1 contra os garotos do Ninho, jogando na Gávea. Então, o time campeão, bicampeão mundial de clubes, goleou o Bayer Leverkusen aqui no Brasil, na pré-temporada que eles fizeram no CT Ninho do Urubu, e isso acarretou na saída do Erik ten Hag agora no começo da semana. E a torcida do Bayer Leverkusen, não foi movimento da diretoria, pediu o Filipe Luís, cara. Olha que loucura, né? Deixa o nosso técnico aqui, pelo amor de Deus. Já defendi a saída dele em alguns momentos, mas agora as coisas se estabilizaram. Deixa o Filipe aí e que ele continue exercendo a função dele no Flamengo sem as teimosias que às vezes ele comete, né? Precisa só mudar a questão da teimosia, tá certo? E falando em renovações, galera, além do Filipe Luís, Daniel Fonseca, empresário de Georgian de Arrascaeta, deve chegar no Brasil nos próximos dias. O uruguaio deve ter o seu contrato assinado com o Flamengo por mais 2 anos ou 3, com gatilhos e metas para renovação automática. Arrascaeta já falou que quer se aposentar no Flamengo e o jogador, que tem 30 anos atualmente, vive a sua melhor temporada na carreira, superando a temporada de 2019, onde o jogador fez mais gols, deu mais passes para gols e foi campeão de tudo naquele timaço do Flamengo de Jorge Jesus. Arrascaeta está a apenas 1 gol de igualar a marca da temporada histórica, isso com quase 3 meses para a temporada acabar. Então, com certeza o Arrascaeta vai, se Deus quiser, renovar com o Flamengo e vai também superar a melhor temporada da sua carreira. E o planejamento dele está certinho, pela idade e pela questão clínica, para também não ter tantas lesões. Isso é muito bom, porque quem ganha com isso, galera, é o Flamengo, tá certo? Agora eu quero saber a sua opinião. Você é favorável à renovação da Arrascaeta nos moldes que estão sendo propostos? Você é favorável à renovação do técnico Filipe Luís? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Comenta, compartilha. Hypa o vídeo. Saudações rubro-negras.